Bem-vindos a todos a mais uma videoaula do nosso canal Administração Fora da Caixa. Dando continuidade à videoaula anterior, hoje, ainda no pensamento de Frederick Taylor, iremos discutir o que ele propôs em termos de método que revolucionou a administração e a engenharia de produção, principalmente a partir do início do século XX, né? Iremos destrinchar aí esse dito método científico. Então, nossa pergunta orientadora de hoje é: quais foram os métodos científicos adotados por Frederick Taylor nos Estados Unidos naquele período? Para começar a discutir os métodos, seria interessante compreendermos como era o ambiente daquela época, né? Como era o contexto econômico e político daquela época nos Estados Unidos. Nós já vimos na videoaula anterior, né, que Frederick Taylor nasceu em meados do século XIX, ele se formou em engenharia mecânica, mas antes dele se formar em engenharia mecânica, ele já atuava no setor do chão de fábrica, né? Ele cresceu dentro da empresa, compilou as técnicas dele em 3 grandes livros, que é a base do nosso pensamento aqui, é o último de 1911, Princípio de Administração Científica, né? Mas o que levou ele a compilar todo esse conhecimento a um contexto político da época? O primeiro deles, naquele período, as organizações, as empresas, elas tinham um baixo índice de eficiência econômica, né? As organizações funcionavam, mas elas não eram eficientes. As técnicas adotadas no processo de gestão da produção, gestão de processos, ele era muito frágil, né? Até porque a gestão de pessoas nem era considerada uma dimensão. Então, o primeiro aspecto era a baixa eficiência do setor. O segundo aspecto, ligado consequentemente à baixa eficiência do setor, as empresas não tinham uma cultura de planejamento. Ainda que nós vimos em videoaulas anteriores, né, que a ideia do planejamento a longo prazo, muitas vezes ele é falho, porque o planejamento ele é quase que uma estratégia enquanto prática, ocorre no cotidiano, né? Uma ideia básica de planejamento é fundamental para as organizações. Naquela época, as empresas, de um modo geral, não adotavam, não havia uma cultura de uma estratégia de planejamento sistemático na realidade americana, né? Importante sublinhar, na realidade americana do começo do século XX. E um terceiro fator fundamental para que Taylor tivesse as condições da sua metodologia era o fato de que as empresas americanas daquele período, elas viviam monopólios, né? Eram poucas grandes empresas que monopolizavam o setor. O que isso tem a ver com as técnicas e métodos, né, com a administração científica de Taylor? O contexto da época gerou uma certa estabilidade que possibilitou que as organizações pudessem dedicar o quê? A propostas de mudanças nos processos de gestão, basicamente na implementação de melhorias de processos. Hoje, claro, toda grande organização tem o seu setor para tal, mas naquela época as condições de baixa concorrência pelo monopólio facilitou um período de estabilidade e que Taylor teve condições de propor métodos para melhorar o processo produtivo. Então foram esses 3 contextos: a baixa eficiência da época, a ausência de planejamento e um monopólio que gerou essa estabilidade. Inclusive, a grande sacada de Taylor, né, a grande contribuição de Taylor, é a melhoria do processo produtivo, que ele vai defender como método a ser implementado no mundo. E foi o que aconteceu de uma certa forma, né? Foi implantado no mundo. Como é que funcionava o contexto? Nós estamos analisando o contexto macroeconômico, mas como que funcionava a dinâmica dentro das empresas, das organizações majoritariamente privadas daquela época? Na primeira dimensão, não havia uma nítida separação entre o setor administrativo e o operário. Claro que havia um chefe, havia os operários, mas o controle do processo produtivo, como fazer, estava basicamente concentrado na mão dos operários, né? Então eles dominavam, não que hoje tenha mudado, logicamente, né? Mas eles dominavam todo o processo e eles tinham controle pelo processo produtivo, os operários, né? A gestão muitas vezes ficava refém do conhecimento do operariado. Isso por quê? Porque a política de remuneração, ou seja, a lógica de gestão de pessoas daquela época, era um processo de remuneração por peça. Então, se o chão de fábrica batesse a meta X peças por dia, todos receberiam um valor fixado. Isso era interessante porque gerava um processo coletivo de trabalho, né? Já que os trabalhadores pensavam na meta do coletivo,
Por outro lado, na visão de Taylor, naquela visão filosófica Quaker, compulsiva de Taylor, isso era um problema porque desembocava muitas vezes em uma cooperação de operação tartaruga, ou seja, quando os operários batiam a meta, eles não se dedicavam a produzir mais, já sob o risco de aumentar a meta, né? Então, como Taylor participou do chão de fábrica, ele veio do chão de fábrica, o que ele observava? Ele observava que os trabalhadores ali geriam numa certa zona de conforto. Batemos a meta, ok, cumprimos o nosso objetivo. Inclusive, isso facilitava a sobrevivência daqueles que tinham menor capacidade técnica, menor condições físicas ou cognitivas de estabelecer a meta, já que a meta era coletiva. Por outro lado, para Taylor, apesar de beneficiar esse medíocre para Taylor, ele prejudicava aquele que era fora da curva, aquele que tinha talentos, aptidões e que queria trabalhar mais, mas não fazia porque o coletivo estabelecia uma coerção, né? Ou seja, já que a remuneração é por peças, por que você vai produzir mais e aumentar a meta do nosso coletivo? Então, Taylor observou isso, né? Esse era o contexto daquela época, então no contexto interno da organização, a cultura de gestão de pessoas, né? Não tinha um setor propriamente dito, o setor de gestão de pessoas, como nós vimos em videoaulas anteriores, se limitava apenas à contratação e demissão de funcionários, lidava com esse tipo de carência de eficiência e com um certo poder do conhecimento na mão do operariado. Taylor, que caiu nas graças de um dos presidentes da empresa, vai propor então um estudo científico, a gente vai discutir isso agora, para mudar essa dinâmica desse contexto organizacional, alcançando o objetivo de aumentar a eficiência das organizações. Tá? É interessante observar que Taylor trabalhou em 3 obras, né? O conhecimento dele está compilado em 3 obras, mas principalmente no princípio de administração científica. E a experiência de Taylor foi onde? Da onde ele obteve, onde ele implantou essas técnicas e como que ele conseguiu criar esse método científico. Taylor partiu, como a grande área da administração parte, de um método indutivo. O que é um método indutivo? A gente parte de um estudo de caso único, de um caso singular, analisa esse caso, observa particularidades desse caso e, ao partir de um caso único, né, um método indutivo, a gente busca a generalização, né, a partir desse caso único. É a partir de uma experiência que a gente busca generalizar. Então esse é um fenômeno muito comum na área da administração, já que grande parte das teorias da administração ocorreram em uma, 2 ou algumas organizações e que foram generalizadas no intuito de serem replicadas para outras organizações. Claro que isso é um instrumento de crítica em outras áreas do saber, vão dizer que uma área como a administração fica presa apenas no método indutivo, ela dificilmente consegue generalizações, né? Mas enfim, essa é uma delimitação da fronteira da área da administração que nós já vimos também nas aulas anteriores sobre administração, ciência, né? É ciência ou técnica, como nós questionamos. Mas enfim, Taylor trabalhou todo o esforço científico dele, num método indutivo, em 2 organizações. A primeira delas, a Midvale Steel Company, em 1881, e a segunda empresa que ele trabalhou, nessas 2 empresas que ele desenvolveu as técnicas, foi na Bethlehem Hill Steel Works, em 1886. Como vocês podem observar nas imagens, essas 2 empresas eram um setor de ferro, de alumínio, né? Então ele trabalhava nesse chão de fábrica e todo o processo dele lidava o quê? Com um operário que geria e que tinha que fazer um manuseio de guilhões de ferro e aço. Tá? Esse era o chão de fábrica. Nesse contexto organizacional de chão de fábrica dessas empresas, né, Steel Company e Steel Works, que ele vai propor um método científico. O que consistiu esse método científico que revolucionou a área da administração? O que ele fez? Primeiramente, o uso do cronômetro. O cronômetro era um instrumento dele. Então ele observava como os trabalhadores exerciam uma determinada função, por exemplo, os guilhões de aço, de alumínio, né, ou melhor, de ferro, que eram levados de um ponto A a um ponto B. Ele usava o cronômetro para analisar quanto tempo era gasto nesse processo. E aí ele ia medindo os processos para saber, olha, esse foi o tempo de execução dessa função. Será que a gente consegue melhorar esse processo? Então ele cronometrava, depois ele observava a função e ele começava a ver, muitas vezes, que tinha um trabalhador, talvez mais forte, que conseguia levar com mais facilidade, em menos tempo, esses guilhões do que um trabalhador menor.
Então ele começou a propor uma padronização. E ele viu ainda que tinha um trabalhador que poderia levar no ombro, outro na cabeça, enfim, que havia várias formas de se manusear esse processo. E que a forma iria interferir na eficiência. Então, por meio do cronômetro e da observação, ele começou um processo que a gente chama de tentativa e erro. Ele falou, vamos mudar o processo. Ao invés de você carregar dessa forma, por que você não carrega de outra forma? Ao invés de você menor carregar, vamos usar as pessoas maiores. E ele criou uma cartilha, basicamente um manual de boas práticas, ou melhor, de processos. Qual o melhor processo para a gente estabelecer essa barra de ferro daqui para lá? Qual o melhor processo para a gente cortar essa barra de ferro? Qual o melhor processo para a gente armazenar essa barra de ferro? E assim vai. Esse estudo de tempos e movimentos, na verdade a gente chama tempo, porque ele começou a cronometrar, e movimentos, porque ele começou a analisar como os indivíduos carregavam, ele, por tentativa e erro, ele começou a buscar as melhores práticas, hoje que a gente chama de best practices, né? As melhores práticas para alcançar a eficiência desse tipo de função. Tá? E aí, claro, a partir desse estudo ele vai padronizar como as atividades devem ser exercidas. Um segundo aspecto muito interessante nesse método de cronômetro, observação e tentativa e erro é a padronização das máquinas também. Porque ele começou a observar que a utilização de uma determinada função, se as máquinas forem diferentes, as máquinas que os trabalhadores utilizavam, o rendimento vai ser diferente. Então ele começou a buscar um processo de padronizar rigidamente cada uma das máquinas e padroniza o processo, padroniza a máquina e o mais interessante, padroniza o trabalhador. O trabalhador tem que saber executar corretamente a função. E como é que a gente padroniza a função de um trabalhador alto e musculoso para um baixo, franzino, magro? Dependendo da função, a gente mantém apenas aqueles altos e fortes, né? E aí ele começou, enquanto uma perspectiva de gestão de pessoas, a recrutar as pessoas de acordo com as suas aptidões físicas, basicamente, né? Claro, aqueles que não atendiam foram excluídos desse quadro. Então, esse basicamente foi o método científico, essa imagem ilustra, né? O período de sistematização do conhecimento dele, que ele adotou para contribuir para a criação de uma teoria da administração. É interessante que a gente pode ver o lema, o método mais rápido, a gente precisa do método mais rápido, número 1. Número 2, para economizar o tempo, para, consequentemente, maximizar o tempo enquanto uma virtude. Isso tudo compilado que numa gestão e técnicas da dita administração. Um tanto quanto simples quando a gente analisa, né? Olha, ele só olhou, ele só cronometrou e ele foi fazendo tentativa e erro. Mas esse processo hoje deu origem ao dito curso de engenharia de produção, ou mesmo a área de produção, administração da produção, que adota hoje um conjunto de técnicas, né? Tendo como uma das referências o Taylor lá atrás, no intuito de melhorias desses processos. Então, algumas das técnicas que a gente vê hoje, a gente pode até discutir no curso Six Sigma, as ferramentas de, por exemplo, de melhorias dos 5 porquês, matriz de espinho, enfim, há um conjunto de técnicas no campo da engenharia de produção que busca a maximização dos processos. Analisar os trabalhadores, propor melhorias nos processos, claro, padronizando e uma coisa fundamental em Taylor, treinando esses trabalhadores. A gente vai ver na próxima videoaula todas essas técnicas, né? Esmiuçá-las, mas ele abriu um nicho aqui para uma área que não era uma preocupação naquele período, o treinamento de pessoas, né? Que nós vimos nas videoaulas anteriores sobre gestão de pessoas. Em conclusão, esse método um tanto quanto simples, né? Aparentemente colocou como pai da administração. A prova disso, que eu fiz uma busca aqui, como a gente tem utilizado, né, por meio do uso da semiótica, o que as imagens dizem para nós, essa expressão, o pai da administração, eis que o Google mostrou para nós aqui, em sua maioria, imagens relacionadas a Frederick Taylor. Algumas exceções, aqui Peter Drucker, que é um dos gurus, tem o Henry Fayol também, mas majoritariamente as figuras aqui ilustram que o pai da administração é visto como Frederick Taylor. Poderíamos fechar com um questionamento, né? Ciência seria isso? A gente poderia dizer que a ciência se pauta num instrumento de cronômetro, de observação e tentativa e erro, ou na área da ciência empírica a gente precisaria muitas vezes da tentativa do controle, da tentativa da replicação do método científico, da validade.
Se a gente adotar isso como um critério da ciência, Taylor fez questão de dizer, olha, esse método que eu implementei, ele pode ser replicado em outros lugares. Ele pode ser replicado e ele pode mostrar um aumento da eficiência, que era o problema daquela época. Né? Então, meu método é científico porque ele pode ser validado por outras pessoas e, adotando esses meus procedimentos, eu garanto para vocês a eficiência, o aumento da eficiência das organizações e, claro, todos vão sair felizes e saltitantes porque vivemos aí num grande time. Né? Basicamente, esse foi um método adotado por Taylor que, de uma certa forma, revolucionou uma área do saber que estamos destinando aqui, basicamente, esse canal. A um custo, claro, né, que nós iremos explorar aqui de grandes demissões, de precarizações das condições do trabalho. Beleza? Um abraço a todos e a todos.